Olá, seguidores. E mais uma vez a REC aprontou aqui em REC R11. E agora em fevereiro não foi uma única vez, não, foram duas. Duas compras muito esquisitas. E aqui antes de começar, peço vocês que não deem dislike aqui no vídeo. Eu sei que é um tema aqui que vai deixar vocês com raiva, mas o vídeo, o canal aqui tem nada a ver com isso não, tá? E já peço que também o seu like para engajar o vídeo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, sem enrolar vocês, vou pegar o tema principal e no finalzinho comento rapidamente aqui sobre uns pontos relacionados ao rendimento. Primeiro, Requer comprou o CRI Vegri Mezanino. Esse aqui é aquele CRI que estava no hedge fund da Valora para financiar o fundo de laje superalavancado da casa. Um tema que já gerou muita repercussão um ano atrás, lá no VGHF, e daí, no dia 17 de fevereiro, saiu um fato relevante lá no Fundo de Lajes, dizendo que o pagamento de juros desse CRI que Requer acabou de comprar receberam carência até o seu vencimento. Ou seja, aqui esse CRI ele não vai pagar nem os juros, nem a amortização. E aqui estou mostrando CDI mais 3, aqui CDI mais 4, mas foi uma outra lambança aqui da Valor que eles falaram que conseguiram uma taxa menor. Mas pelo jeito teve nada disso. E esse fato relevante aqui, ele revoltou completamente os cotistas da Valora, uma vez que era a gestora atuando nas duas pontas para salvar o fundo de lajes, no caso penalizando o hedge fund. No entanto, poucos dias depois, saiu no relatório gerencial de VGHF que a gestora havia vendido os CRIs em sua totalidade. É, Isso aqui acabou tranquilizando os cotistas, já que acabaram se livrando de um CRI que não estaria pagando nada, nem amortização, nem juros. Contudo, se VGHF estava aqui vendendo, alguém comprou, né? Alguém teve que assumir esse pepino. E agora a gente descobriu que quem pegou essa batata quente foi REC-R11. No caso aqui, não é em sua totalidade. Aqui no RG de VGHF, temos aqui, eles falam em 46,3 milhões de reais, enquanto o REC-R comprou 27 milhões de reais. Então, teve mais um envolvido aqui nesse rolo. Ele vai ficar carregando aqui um CR que está apenas acruando juros, que está aqui acruando juros. E quem será que foi muito envolvido? Eu tenho aqui minhas suspeitas, gestores tem outros gestores que têm bem a cara de fazer isso aqui. Mas enfim, continuando. Aqui no caso, acredito que requer não será afetado nos rendimentos por causa dessa compra, uma vez que o fundo ele apura resultado pelo lucro contábil, de forma que não necessita que o dinheiro entre na conta efetivamente para considerar ele como rendimento. E eu sei que em um relatório antigo, a REC disse que o fundo distribui pelo regime caixa, mas no caso eles disseram isso porque o fundo não estava distribuindo marcação ao mercado, não estava considerando a linha marcação ao mercado em suas distribuições. E isso aqui foi confirmado também em uma live que o Baroni fez com o Max. É uma live que nem tem tanto tempo assim, que eu cheguei a comentar aqui no canal. Mas então, o RECF provavelmente vai pagar rendimento normal, então quer dizer que não tem problema, né? E não é bem assim. Esse tipo de prática aqui nos faz que a gente precisa refletir o que o gestor está levando em consideração a fazer suas compras. Se é ajudar os gestores amigos ou então maximizar o retorno aos cotistas. Então, é um ponto que a gente precisa refletir. É mais uma questão com risco de crédito também aqui desse CRI. Não acho que tenha algum problema aqui. O fundo Vegri está realmente muito alavancado, está todo enrolado. No entanto, tem, tem imóveis lá, algumas lajes, que dá um jeito de conseguir pagar, né? O bom do fundo imobiliário é que não pode, tem dificuldade de aumentar a sua alavancagem, então provavelmente a situação por lá não tende a piorar, ok? Agora vamos para a segunda compra não para o cotista de fevereiro. Aqui no caso, a aquisição de dois CRIs do grupo Cortel.
aqui no caso cerca de uns 25 milhões de reais. Para quem não sabe, esse CRIs aqui a VB colocou na watchlist do seu fundo de papel, devido aqui ao endividamento elevado aqui dessa companhia. E conforme mostrei dia desse, nessa semana mesmo, em um vídeo lá de CVBI, a Cortel ela não pagou a parcela, a PMT de dezembro, nem de juros, nem de amortização, tendo aqui que o CRI utilizar recursos do fundo de reserva para arcar com esses pagamentos, aqui em dezembro de 2024. Daí, janeiro e fevereiro, ele fez o pagamento normal. No entanto, aqui nesse vídeo de acompanhamento, estava bem de olho de perto aqui em CVBI 11, descobri que em fevereiro se aprovaram a carência de juros e amortização pelo CRI da Cortel aqui para março de 2025. E por enquanto é apenas um waiver de um mês, mas daqui uns dias, acho que no dia 25 de março, tem uma nova assembleia aqui dos crisistas, aqui desse ativo, onde deve aprovar um novo waiver aqui para abril e assim por diante, de mês em mês, aprovando aqui uma nova carência, né? Aqui, sem acreditar, eu fui ver se estava os meses falando aqui dos meses CRIs que eu tinha visto lá em CVB 11. Pensei que poderia ser algo aqui para financiar um consórcio Cortel lá do Fundo de Desenvolvimento da Mérito, o que seria menos pior. Mas não, é isso mesmo que estou imaginando, são os meses CRIs, tá? Então, aqui no caso, a REC comprou CRIs de uma empresa com dificuldade financeira. Não sei qual o nível de dificuldade aqui dessa empresa. Lá no relatório da VBI não tem detalhes assim da situação da empresa. Cheguei a conversar com os gestores da América, que também tem exposição ao Cortel e também não souberam informar. E aqui eu fiquei a me perguntar, por que que requer comprou os CRIs? Se essa foi uma compra com deságio aqui, talvez até uma compra lá da própria VBI, talvez comprou aqui para ajudar algum gestor e não tivemos resposta quanto a isso. Não tem nada aqui no relatório gerencial falando, né? E, e para piorar, ainda tomaram dívida para ajudar a comprar esses CRIs. Fizeram aqui quase 60 milhões de reais em operação compromissada em fevereiro. Enfim, bizarro, né? Ao menos temos boas notícias. Não fizeram coragem aqui no mês de fevereiro, depois de passar a mesa aqui ancorando gestores amigos, enquanto o IFIX derretia, né? Deixando de aproveitar oportunidades. E outra boa notícia também foi aqui o resultado e rendimento de fevereiro. No caso aqui, 94 centavos. E para quem acompanha meus vídeos de previsão do rendimento, para esse mês eu esperava apenas 80 centavos devido ao IPCA fraco de janeiro, aquele 0,16. Que no caso aqui, a impressão que eu tenho de RECR é que ele utiliza o IPCA do mês anterior e o de M-2. E, enfim, talvez foi porque eles venderam vários CRIs aqui nesse mês de fevereiro e talvez obtiveram aqui algum lucro na venda de algum deles, né? Talvez seja isso que tenha ajudado. Enfim, uma boa notícia. Talvez a partir do próximo mês o PCA forte fevereiro já começa a compor o resultado, ajudando a turbinar o rendimento. Concluindo então, uma REC mais uma vez aqui, nos dando aula do que é um fundo não procotista, de que não demonstra estar preocupado aqui com os interesses dos investidores. E futuramente, se eu for vier fazer um curso aqui, se eu for imobiliário, com certeza vou usar a RQR 11 como sendo exemplo do que não é um fundo procotista, do que um gestor não procotista faz. Então foi isso, galera. Infelizmente aqui a REC aqui cada vez se emburacando cada vez mais. E novamente, peço que o seu like, se inscreva no canal e lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.